Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre doença de Parkinson. Quem tira as nossas dúvidas é a fisioterapeuta especialista no assunto, doutora Carolina Souza. Doutora, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre um tema que a gente gosta tanto. Obrigada por ter trazido também aqui o material para a gente poder ilustrar esse bate-papo. E no decorrer do programa vocês vão entender. Então tem uma bengala aqui, ela é diferente de uma bengala tradicional. E tem um óculos de realidade virtual também, que vocês vão entender para que serve, como funciona. Doutora, explica pra gente o que é a doença de Parkinson, né? Você é fisioterapeuta e está envolvida num grupo, né? Então, você faz parte de um grupo multidisciplinar. E aí, quando a gente estava conversando antes do programa começar, qualquer pergunta sobre doença de Parkinson pode ser feita nessa entrevista, porque a doutora sabe de todos os processos. Então, a gente vai falar da cirurgia, ainda que não é a doutora que faça essa cirurgia, porque ela é fisioterapeuta, ela está inteirada e integrada a essa equipe. Então, ela também pode falar sobre isso. Doutora, por favor. Então, a doença de Parkinson é uma doença que foi descoberta há 200 anos atrás por um médico inglês chamado James Parkinson. Inclusive, nesse mês de abril, nós comemoramos o Dia Internacional da Doença de Parkinson no dia 11 de abril, que é justamente o aniversário do James Parkinson. É uma doença que ela é uma doença crônica, degenerativa de algumas células cerebrais. É uma doença que, apesar de ser uma doença crônica incurável, é uma doença muito tratável. Então, os pacientes, quando eles têm acesso aos tratamentos da maneira adequada, eles têm uma boa resposta nos tratamentos e têm uma vida praticamente normal. Eu tenho pacientes que convivem com a doença há 20 anos e têm vida normal, certo? Embora tenha algumas limitações pequenas assim, para caminhar, mas são pessoas independentes. O importante, é o que se preza muito, aliás, aqui à frente do Consulta ao Doutor, o que eu percebo, né, dos profissionais, a independência é muito importante, né? Então, ter autonomia e ser independente são dois fatores muito importantes que se tem acerca de qualquer doença, né? Isso. Na verdade, assim, a doença, embora não seja uma doença que tenha cura, os tratamentos, quando eles somados, eles se complementam e tudo isso busca uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, manutenção da independência. Então, costuma responder muito bem quando feito da maneira correta. Doutora, o que pode desencadear a doença de Parkinson? Então, é uma doença que ela não tem uma causa bem estabelecida. Existem alguns casos que ela acontece no início precocemente. A gente sabe que nesses casos existe um fator genético associado. Mas isso é no caso da minoria dos casos. A maioria dos casos a gente não sabe muito bem o que gera a doença. A gente acredita que fatores ambientais, por exemplo, o uso de agrotóxico, contato com agrotóxicos, enfim, alguns alimentos que podem gerar, certo? Então, mas não tem nem nada que seja estabelecido na literatura que comprove que de fato é uma doença causada por A, B ou C. Tá. O estresse, a gente fala bastante aqui, muitas pessoas tentam, as pessoas tentam sempre relacionar, né, dar uma causa a qualquer tipo de doença que apareça na nossa vida, né? A gente tenta fazer isso a todo momento. Então, se você tem uma dor de cabeça, você lembra de uma queda, uma batida que você teve, mesmo se foi na infância, e aí você relata isso ao médico, mesmo que isso apareceu 5 décadas depois, né? O estresse. As pessoas relatam isso, doutora, olha, mas a vida inteira eu fui muito estressado. As pessoas costumam contar isso. Eu sei que às vezes a medicina ela acaba não levando isso em conta, porque não tem como você medir o nível de estresse, né? Como lida com isso? Então, é uma coisa que já se sabe bem estabelecido na literatura, que a doença ela tem uma fase que nós chamamos de uma fase tecnicamente prodrômica, nome complicado. É uma fase que ela é caracterizada por sintomas não motores, porque quando a gente ouve falar de doença de Parkinson, você se lembra de cara dos sintomas motores. Então, por exemplo, o tremor é um sintoma que é muito reconhecido, embora nem todos os pacientes com Parkinson tremam. Mas acredita-se que
A doença, mesmo o paciente tendo um sintoma motor, ela teve início pelo menos há 20 anos antes. Essa fase que nós chamamos de fase prodrômica, e que essa fase ela é caracterizada por sintomas não motores. O que é um sintoma não motor? O sintoma motor, por exemplo, o tremor é um sintoma motor que a gente consegue observar essa alteração. Ela é caracterizada por alguns sinais como perda de olfato. Então o paciente começa, mesmo antes da doença, de ter os primeiros sintomas motores, ele começa a perder o olfato, ele tem constipação intestinal e alguns prejuízos de sono. Então, a dificuldade de manter o sono na fase mais profunda, que é a fase REM do sono. Por quê? Porque acredita-se que há um acometimento de uma região cerebral que está relacionada ao controle neurovegetativo dessas estruturas, relacionadas ao sono, relacionadas ao controle do olfato e depressão. Então, você falou de estresse, as coisas estão relacionadas. Depressão. Não é uma depressão que é uma depressão clássica, como a depressão maior, que a gente observa em pacientes depressivos. É um desinteresse. Então, o paciente, antes de apresentar os primeiros sintomas motores, ele começa a ter um pouco de perda de vontade da vida, interesse pelas coisas que sempre teve interesse antes de desenvolver a doença. A família percebe um pouco uma certa apatia do doente, o próprio paciente às vezes não tem essa consciência. Então, são alguns fatores, alguns sintomas pré-motores que se manifestam antes dos sintomas motores da doença. Perfeito. Vamos atender a telespectadora que está na linha? Quem fala conosco é a Maria Helena, de Minas Gerais. Quer fazer pergunta para você, doutora. Oi, Maria Helena, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter ligado aqui ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É que meu marido tem 58 anos Tá. e ele tem infarto. Tá. Só que ele não está andando. Todos esses motivos aí que você está falando que tá, ele tá. Mas só que ele não consegue comer sozinho. E eu queria saber qual o exame certo que a gente tem que fazer para saber se ele tem infarto mesmo. Tá, então você não tem um diagnóstico fechado ainda ou já tem? Não, ele fez só tomografia. Fez uma tomografia? Tá joia. Obrigada, Maria Helena. Obrigada por assistir ao Consulta ao Doutor. Doutora Carolina. Então, é necessário fazer uma investigação mais profunda, né, nesse caso. Acontece, às vezes o paciente está mal medicado, acontece que tem essa alteração para andar, dificuldade para se mexer e tudo mais. Então é importante fazer uma investigação correta para saber se é de fato doença de Parkinson. E se for doença de Parkinson, tem que ter uma medicação adequada para o estágio de doença que ele está. Ela não falou o tempo que ele tem de evolução, mas cada fase que o paciente apresenta, existem medicações específicas para essas fases. Em alguns casos, até cirurgia. Então, a cirurgia é algo que eu diria que seria um divisor de águas em termos de resposta aos tratamentos. É algo relativamente recente aqui no Brasil e é realmente o que eu falei, um divisor de águas em relação ao prognóstico da doença. Os pacientes, quando eles operam, eles ficam muito bem e quando a cirurgia é bem indicada, feita por uma equipe especializada, os resultados são excelentes, os pacientes têm uma qualidade de vida muito boa. Ela fala a idade do marido, 58 anos. E aí hoje a gente perde um pouco como era antes, né? Então o que você pensava? Quem era um idoso antes, né? Hoje você não vê um idoso, 60 anos, você não fala com uma pessoa idosa, né? O que é a idade avançada? Hoje a gente não consegue imaginar. 80 anos, as pessoas estão ótimas, né? Os telespectadores ligam para cá, contam a rotina, falam da alimentação. Estão ótimos, a gente fica imaginando que realmente eles estão muito bem de saúde. A gente perde um pouco a referência, só que as doenças continuam tendo maior prevalência em determinada faixa etária, né? Como que é na doença de Parkinson? Então, no caso da doença de Parkinson, a doença ela preferencialmente acomete mais idosos. A partir dos 65 anos, a incidência cresce para 3,3% da população. Mas é uma doença que também acontece em jovens, embora seja raro. Eu tenho alguns pacientes no consultório e mesmo no hospital, a gente acompanha alguns grupos de doentes que nós chamamos de
doença de Parkinson de início precoce. Então, tem pacientes que apresentam com 30 anos, com 30 e poucos anos. Eu tenho pacientes com 38, com 42 anos. Então, é uma doença que não é exclusiva da população da terceira idade. É uma doença que também pode acontecer em pessoas mais jovens. Inclusive, tem relatos de casos de bebês com doença de Parkinson. Isso não no Brasil, mas em alguns países da Escandinávia. Para quem não tem a doença, as pessoas que não estudam a doença, o fator tremor gera uma certa preocupação, dá uma angústia você assistir a uma pessoa com um tremor, né? Então, a pessoa tentar pegar um objeto e, por conta do tremor, ter uma dificuldade ou não conseguir fazer isso com um copo de água. Então, consegue pegar o copo, até consegue tomar água, mas cai um pouco do líquido, né, nesse percurso. Isso dá uma aflição em quem assiste a essa cena, né? Mas estou falando do leigo, estou falando em quem não estuda essa doença. De fato, isso é uma coisa para o leigo ou para quem sofre com a doença. O tremor é algo que atrapalha muito. Então, quando a doença acontece, quando o tremor é algo que está ali na vida do doente, ele fala assim, doutor, olha, eu queria... O que está me incomodando mais é a questão, não é a memória que está afetada por conta da doença, é o tremor. Então, o tremor, ele não é um sintoma que na maioria dos casos, não é um sintoma que é incapacitante. O paciente, ele consegue conviver bem com o tremor, acho que mais socialmente que é um problema, as pessoas ficam olhando, né, reparando, mas funcionalmente não é uma coisa que atrapalha tanto, porque o tremor ele é até controlável com medicação, o paciente às vezes ele consegue, se ele se concentrar, ele mesmo consegue suprimir o tremor, em alguns casos. E o tremor é uma coisa que tem boa resposta, tanto o tratamento com o medicamento, quanto com a cirurgia. Em relação à incapacidade que você está comentando, os outros sintomas da doença de Parkinson, eles são muito mais incapacitantes do que o tremor. Então, a gente vai conversar sobre isso, mas a bradicinesia, que é uma lentidão na execução dos movimentos automáticos. Então, são aqueles movimentos que a gente faz sem pensar. Então, por exemplo, vestir, abotoar. Você não precisa pensar, para abotoar eu vou segurar o botão, segurar a casa e passo o botão pela casa. Você não faz isso, você faz automaticamente. E mesmo a caminhada, você anda, você não precisa pensar que para andar você pisa com o calcanhar, depois com o outro. Não, você anda automaticamente. O que acontece na doença de Parkinson? Acontece um acometimento de alguns neurônios que agem nessa região relacionada à memória dos movimentos e o paciente ele fica mais lento para executar os movimentos, que é o sintoma que nós chamamos de bradicinesia. Então, isso é incapacitante. O paciente, ele, para se vestir, é uma pessoa que demora muito para se vestir, é uma pessoa que demora muito para virar na cama, levantar da cama, porque é um movimento automático. A pessoa que demora muito para andar, ela vai andar, os passos ficam curtinhos. Então, na verdade, o sintoma mais incapacitante da doença é a bradicinesia. Perfeito. Vamos atender a Edgênia, está na linha, tem pergunta também para a doutora. Oi, Edgênia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter ligado. Obrigada a vocês de me atender. Pode fazer sua pergunta. Tá bom. Eu queria saber se existe algum tratamento para a gente fazer antes de adquirir essa doença. Porque eu tenho várias pessoas e conhecidos que estão com esse problema. Edgênia está preocupada com a prevenção. Muito bem, Edgênia. Também quero saber se dá para a gente prevenir, então, doutora. Dá para a gente ficar livre da doença de Parkinson se a gente fizer tudo direitinho? Você falou que tem uma carga genética, né? Não dá para lutar contra a genética? Ficar livre, acho que é um pouco complexo isso. Não existe nenhum tratamento que seja preventivo. A gente sabe hoje em dia que alguns fatores de risco, como hipertensão, colesterol alto, essas coisas atrapalham a doença de um modo, atrapalham a saúde de um modo significativo. A gente sabe que tendo um estilo de vida melhor, você acaba prevenindo algumas doenças, mas o que tem de estabelecido na literatura, é até objeto de estudo do meu doutorado, é o que nós chamamos de reserva cognitiva ou reserva funcional. Vou explicar o que é isso.
Então, isso é uma coisa que já foi estabelecida em pacientes com doença de Alzheimer e agora novos estudos com pacientes com doença de Parkinson, mostrando o seguinte, que pessoas mais escolarizadas, pessoas que treinam mais o cérebro, então estudam um pouco mais, às vezes aprendem um outro idioma, enfim, elas têm uma capacidade de reserva funcional no cérebro muito maior do que pessoas que estudam menos ou têm pouco acesso à escolaridade. Então, o que acontece? Quando a doença acomete essas pessoas, a doença ela é menos severa em pessoas mais escolarizadas do que pessoas menos escolarizadas. Perfeito. Isso do ponto de vista motor, isso do ponto de vista até cognitivo também. Certo? Então, se eu pudesse dar uma dica para a pessoa que está me assistindo, estude bastante para você treinar o seu cérebro e deixar ele apto a responder essas questões todas do meio ambiente, né? Inclusive a doença de Parkinson. Perfeito. Você falou que para cada fase da doença, você tem um tratamento diferente. Então, os remédios vão ser diferentes em cada fase. Então, você precisa... Eu entendi que a partir do diagnóstico, um acompanhamento para a vida inteira vai ser necessário. E quanto melhor for esse acompanhamento, mais qualidade de vida e mais independente vai ser a vida da pessoa que tem a doença de Parkinson. Mas vamos lá. Para fazer esse diagnóstico, você falou de algumas... Não sei se é tão fácil assim fechar esse diagnóstico. Você falou de alguns sinais antes do aparecimento da doença. Então, uma pessoa que não tinha nenhum daqueles fatores que você contou pra gente, esse desinteresse surgiu do nada, né? Então, aqueles sinais que você contou pra gente, a pessoa vai fazer essa busca. E aí ela assistiu ao programa que já vai ter essa informação. Isso pode acontecer por outros motivos, né? Não significa que é um prenúncio da doença de Parkinson, mas dá para detectar ao menor sinal. Então, existe quem descobriu a doença de Parkinson e, na verdade, ainda não tem nenhuma consequência da doença. Tenho a doença de Parkinson, mas ainda não estou sofrendo com a doença de Parkinson. Então, a doença, para se fazer o diagnóstico, nós dizemos que o diagnóstico é puramente clínico. Então, ele é baseado em sinais e sintomas que o doente apresenta e, a partir disso, o médico neurologista, ele faz o diagnóstico. E quais seriam, então, esses sintomas, né? Os sintomas, nós poderíamos classificá-los em 4 sintomas importantes. Então, tremor, que é um tremor de repouso, o paciente treme quando ele está parado, vai pegar o copo, às vezes ele para de tremer, ou muitas vezes ele treme durante o movimento. A rigidez, que é uma rigidez na movimentação, a gente observa, o paciente tem uma dificuldade de mexer os braços, as pernas, normalmente de um membro ou do outro. A lentidão, que eu já comentei com você anteriormente, que é uma lentidão na execução dos movimentos automáticos. E em casos mais avançados, as alterações de equilíbrio e postura também. Quero entender se é possível fazer com que a doença, ou se a ideia do tratamento, queria que você explicasse qual é a ideia do tratamento. Se é fazer com que a doença não progrida, ou se ela vai progredir de qualquer maneira. Então, a doença ela tem um caráter progressivo, é uma doença crônica, mas com a medicação correta, com os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, em alguns casos cirurgia, a gente consegue fazer com que essa evolução seja mais branda, um pouco mais lenta. A gente consegue minimizar os efeitos deletérios da doença. Tá. Todo remédio tem efeito colateral. Então, a doença tem os seus sintomas e o remédio tem os seus efeitos colaterais. Tem opções de remédios, porque de repente você tem um efeito colateral que é insuportável para o paciente. E nós estamos falando aqui, veja bem, de pacientes que, independente da idade, porque ele pode ter 30 anos, estar no mercado de trabalho, ou 65 e estar no mercado de trabalho. 70 e continuar no mercado de trabalho, ou é autônomo e não dá para depender da aposentadoria, né? Ele precisa continuar trabalhando, ou não é que ele precisa, ele quer continuar trabalhando, né? E tem direito de continuar trabalhando. Justamente. Queria entender isso. Essa questão da escolha do medicamento, isso é uma coisa muito específica do próprio médico que está acompanhando o doente e vai da escolha dele, né?
O que a gente observa na doença de Parkinson é o seguinte: a doença ela ocorre por conta da morte de uns neurônios, nós chamamos de neurônios dopaminérgicos. Dopamina é um neurotransmissor que age em várias regiões cerebrais e é o principal neurotransmissor envolvido na gênese da doença de Parkinson. Como que é feito o tratamento? Nada mais é do que a reposição dessa dopamina, que é feita via medicamentosa. Existem grandes classes de medicamentos, nós chamamos de medicamentos de ação, que são agonistas dopaminérgicos, são medicamentos que ajudam no efeito, eu diria, da principal droga, que é a levodopa. Então, os médicos, eles tentam optar por uma miscelânea de medicamentos, que nada mais é do que a base é a levodopa. Então, a levodopa é o principal medicamento de escolha e os agonistas dopaminérgicos são medicamentos que ajudam também na ação da levodopa. Cada fase da doença é interessante optar por um ou por outro ou por todos ao mesmo tempo. Então, é de acordo com o que o médico achar melhor, as queixas que o paciente apresenta. Agora, é importante, além da parte da medicação, associar também reabilitação. Isso já é uma realidade no nosso serviço, por exemplo. O paciente tem um diagnóstico de doença de Parkinson, ele já começa a fazer fisioterapia na mesma semana. E aí isso vai de acordo com os sintomas que ele apresenta e tudo mais. Mas, e fonoaudiologia, porque é uma doença que a gente comentou, precisa de um tratamento multiprofissional. Chega um momento que o que vai atrapalhar esse paciente também, além do que a doença já vai limitando, é a quantidade de remédio que ele tem que tomar por dia? Então, justamente, a medicação, qual que é a questão? Dificilmente o médico ele vai conseguir tirar remédio. Normalmente ele vai inserir outros medicamentos. Tem um colega que ele brinca e fala que parece um jogo de xadrez, que você tem que ir arriscando as peças até chegar no final. Então, existe uma classe de medicamentos que são inseridos durante o tratamento e isso provoca alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, as discinesias, que são movimentos involuntários que acontecem quando a pessoa faz uso muito prolongado da levodopa, que é a medicação de escolha da doença de Parkinson. O que é a discinesia? Discinesias são movimentos involuntários. Deixa eu tentar explicar mais ou menos o que acontece. São movimentos que o paciente não tem controle sobre ele e são movimentos que são causados pelo uso longo da medicação. Então, é um efeito colateral da medicação, que é algo que não pode ser evitado. Um paciente com 15 anos de Parkinson, 20 anos de Parkinson, normalmente ele vai ter discinesias, porque é um efeito colateral do uso da levodopa. Agora, a cirurgia é uma aliada nesse controle desse sintoma. Então, os pacientes que fazem cirurgia, eles têm uma melhor resposta no controle dessas discinesias e conseguem viver até sem a discinesia. Tá. Eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com você sobre a cirurgia. Porque a cirurgia no Brasil é algo mais recente, né? Você precisa, para uma cirurgia desse porte, né? Porque eu acho que é uma coisa, para o leigo é sempre uma coisa grande, né? É na cabeça, então é sempre uma coisa delicada, né? Você precisa de uma equipe especializada, uma equipe que estudou para fazer. Então não basta, são profissionais que já fazem cirurgia no cérebro. Precisa estar habilitado para fazer esse tipo de cirurgia. Você tem que conhecer o material que vai ser utilizado, né? Sim, a técnica, né? É coisa de milímetro, a localização. Sim. O paciente está acordado, não é isso? Sim, fica acordado o tempo inteiro. A cirurgia eu diria que é uma obra-prima. Eu sou fã da cirurgia porque realmente a gente observa foi o que eu falei no início, um divisor de águas de tratamento quando o paciente faz a cirurgia e quando é bem indicada a cirurgia. Então, em primeiro lugar, assim, tem alguns sintomas que respondem melhor à cirurgia do que outros sintomas. Então, por exemplo, o tremor é um sintoma que responde bem à cirurgia. Então, se o paciente tem como queixa o tremor, ele
pode operar porque ele vai ter uma boa resposta, na maioria dos casos. As discinesias, foi o que eu comentei antes, que é um efeito colateral do uso prolongado da medicação, que vão surgir invariavelmente com o uso prolongado da medicação, e a cirurgia trata isso também. E a cirurgia também trata o que nós chamamos de wearing off, termo em inglês, que é a diminuição do intervalo entre as doses. O que acontece? Quando a doença vai evoluindo, o paciente ele tem que tomar medicamento a cada 3, a cada 2 horas. O efeito da medicação ele diminui também, porque a doença progride. Então, a cirurgia consegue minimizar essa flutuação que o paciente apresenta durante o dia. Então, o paciente consegue ficar um pouco mais uniforme, um pouco mais bem controlado, né? Então, o que acontece com a cirurgia é também uma diminuição do uso de medicamentos. Tem casos que a gente consegue reduzir cerca de 70% das medicações depois que o paciente opera. Então, é algo que, se bem indicado por uma equipe especialista no assunto, o neurocirurgião que faz essa cirurgia é um neurocirurgião que trabalha com neurocirurgia funcional. Então, é o que você falou, a cirurgia ela é feita totalmente acordado, o paciente participa. E é interessante que no intraoperatório a gente observa uma remissão plena dos sintomas. Então, o paciente ele entra para fazer a cirurgia sem medicamento. E durante a cirurgia, quando a gente posiciona o eletrodo no lugar certo, o núcleo alvo é o núcleo subtalâmico, no cérebro, o paciente está tremendo e de repente ele para de tremer. Se o paciente ele tem uma rigidez, quando você mobiliza, a rigidez desaparece ou diminui bastante. Então, é algo que é bem interessante e esse efeito se mantém durante alguns anos. Perfeito. Vamos mostrar? A doutora trouxe um vídeo aqui, pedi para o Sidão enquadrar aqui a tela do computador da doutora para a gente poder mostrar. Tá na tela, vai lá, doutora. Então é o seguinte, aqui é só uma representação de como acontece a cirurgia, só para as pessoas entenderem. Então aqui, uma representação esquemática do cérebro na região dos núcleos da base, que é a região aqui no meio. Tá. Aqui são possíveis alvos dessa neurocirurgia estereotáxica, que é o nome da cirurgia. E no caso da doença de Parkinson, a gente tem colocado nesse núcleo que vai mostrar agora, que é uma rosinha, que é o núcleo subtalâmico. Tá. Durante a cirurgia, o cirurgião ele faz um furinho bem pequeno no cérebro, por via estereotáxica, conecta um eletrodo, você insere o eletrodo. Esse eletrodo ele fica conectado a uma fiação toda que passa por debaixo da pele e fica conectado a um gerador. Esse gerador ele manda impulsos elétricos para o cérebro, é um marca-passo, né? Como se fosse um marca-passo cardíaco, mas seria um marca-passo cerebral. E a gente consegue, através desse gerador que é colocado aqui, programar o estímulo que a gente quer dar para o paciente. Então, a frequência do estímulo, a intensidade do estímulo, se é alta frequência, se é baixa frequência. Isso tem um efeito fundamental nos sintomas. Então, a gente consegue... se o paciente está reclamando que ele está muito lento, você consegue ajustar para que ele fique movimentando mais rapidamente. Se ele se queixa do tremor, por exemplo, a gente ajusta de modo que o tremor diminui, entendeu? Então, nós vamos ajustando para a necessidade. Isso, de acordo com a necessidade. É um ajuste só ou ao longo da doença você consegue fazer outros ajustes? Na verdade, devem ser feitos vários ajustes. Eu diria que nos primeiros 3 meses é um fato crucial, uma época crucial, porque além da adaptação, né? Da adaptação, da retirada da medicação, porque a gente diminui bastante os remédios. Tudo que for possível, né? Isso. Porque, na verdade, a cirurgia, ela potencializa a ação do medicamento. Os pacientes, eles conseguem viver muito bem com a cirurgia durante alguns anos, mas, infelizmente, a doença progride, evolui, infelizmente, e o efeito dura cerca de 10 a 15 anos depois que o paciente fez a cirurgia. Mas a melhora na qualidade de vida é fundamental. É impressionante. A dona Daura está na linha para falar conosco, tem pergunta para a doutora. Oi, Daura, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, foi assim, um dia desse, eu sentei e o meu braço, apoiei o braço apenas da perna.
e meu braço começou a tremer, mas tremer muito, o braço direito. Eu queria saber se já é um sintoma. Você procurou algum serviço de saúde, Daura? Não procurei ainda. E só tremeu dessa vez? Só que eu me lembro, faz tempo, né, que tremeu. Mas quando eu apoiei ele, mal apoiado. Mas dessa vez foi um tremor bem grande, assim, um tremor bem grande que não dava para controlar. Aí ele parou sozinho. Quantos anos a senhora tem, dona Daura? Eu vou para 72. Tá bom. Obrigada, viu? A doutora vai te ajudar, vai responder aqui sua pergunta. Doutora, como é que a gente ajuda a dona Daura? Provavelmente não é doença de Parkinson que ela tem, né? Se ela disse que ficou apoiada no braço, de repente passou a tremer. É importante nós deixar isso claro, que nem todo paciente que treme tem Parkinson, nem todo paciente que tem Parkinson treme. Tem pacientes que têm Parkinson que não treme, que tem mais rigidez e acinesia, dificuldade de movimento do que tremor. Agora, existem descritos na literatura mais de 100 tipos de tremores. Então, até atividade física. Se você faz uma atividade física extenuada, você já fez na academia, você está treinando e você para um pouquinho, você começa a tremer. Isso é um tremor físico fisiológico. Então, assim, não tem nada a ver com doença de Parkinson. Então, para se fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, é importante ter, por exemplo, o tremor e mais um sintoma, por exemplo, a rigidez ou a lentidão dos movimentos. Dos 4 sintomas que eu comentei com você, o paciente precisa ter pelo menos 2 sintomas para que tenham feito o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, tremor e rigidez, o tremor e lentidão, o tremor e dificuldade para caminhar. As pessoas sempre relacionam ao tremor, né? Por isso eu recebi já várias perguntas aqui em box também falando do tremor. As pessoas têm muito medo do Parkinson por conta do tremor. Então hoje a entrevista é muito interessante, até porque a gente vai ter a oportunidade de assistir vídeos também, né? Onde a gente vai ter a oportunidade de ver a dificuldade no caminhar, né? E tem um nome para o freezing. A gente vai ter a oportunidade de ver daqui a pouquinho, vocês vão entender o que eu já vi e vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora, esse preconceito muitas vezes que as pessoas têm com a doença de Parkinson, que durante muitos anos foi chamada de mal de Parkinson, por conta, né, desse medo que as pessoas têm. Depois mudou o nome, então é doença de Parkinson, não é um mal, é uma doença, né, como outra qualquer. Queria que você explicasse um pouquinho, então, nesses estágios da doença, tem gente que só descobre, já passou da primeira fase, então eu não sei qual é a nomenclatura das fases, né? Já está um pouquinho mais avançado, não descobriu no começo, às vezes porque era muito brando, já descobriu mais para frente, só dá uma pincelada, depois a gente fala mais desses ajustes depois da cirurgia. Então, a doença ela é dividida por fases, né? Nós usamos uma escala para classificação, que é a escala de Ronhard, que é uma escala que vai de 1 a 5. Então, 1 quando a doença está de um lado só, 2 quando ela passa para o outro lado do corpo, 3 quando começa a ter alterações de equilíbrio. A pessoa ela pode descobrir a doença em qualquer fase, né? Eu tenho pacientes, às vezes, que vão em vários neurologistas até que achem um que faça o diagnóstico correto. Mas é importante se informar, e se a pessoa tem dúvida se realmente, de fato, tem a doença ou não, ela deve procurar um neurologista para tirar essa dúvida. Doutora, essa primeira fase, depois da cirurgia, para fazer essa cirurgia com eletrodo, né? Queria entender, esses primeiros 3 meses, existe uma ansiedade, né? E na medicina não tem garantia de resultado. A gente também entende isso, né? E se, por 1 milímetro ou na hora da cirurgia, porque o paciente está acordado, né? Então, às vezes ele deu uma resposta ali, foi perguntado, fez a movimentação, deu ok e depois faltou um pouquinho para ficar na posição correta. Dá para reajustar, reposicionar? Dá para reposicionar. Bom, para que o paciente faça a cirurgia, primeiro ele é importante que ele passe por alguns testes pré-operatórios. Você falou que tem que ser bem indicado, né? Sim, justamente. Então, assim, primeiro
nós chamamos de exame de resposta levodopa, o teste de Prolopa. A gente dá uma dose muito alta para o paciente e faz uma avaliação física nele, usamos uma escala específica para isso. E se o paciente ele tem uma boa resposta à levodopa, ele é um candidato à cirurgia. Além do teste de resposta à levodopa, nós indicamos também uma avaliação neuropsicológica. Porque o que a gente observa, às vezes, se o paciente ele tem algum transtorno de impulsividade, ansiedade, alguma coisa não muito bem ajustada do ponto de vista psíquico, isso pode atrapalhar o resultado da cirurgia. Então, a gente faz um teste de avaliação neuropsicológica, quem faz é o neuropsicólogo. E um exame de ressonância magnética, porque o exame a gente usa durante a cirurgia para você ter uma precisão de localização do halo, quando você vai fixar na cabeça da pessoa. Isso é feito o tempo inteiro. E a cirurgia, durante a cirurgia, ela é guiada por um equipamento que nós chamamos de microregistro. O microregistro, ele consegue detectar o disparo do neurônio. Então, o neurônio de uma célula, ele conversa com outra célula de um modo diferente, o ruído dele é diferente. Então, você consegue localizar o núcleo subtalâmico, ele tem um ruído específico, você tem a certeza que você colocou no lugar certo. Entendi. Pode acontecer do eletrodo se mover, de mexer, porque o cérebro incha, depois desincha, né, porque você está manipulando ali, e há necessidade de se fazer um reposicionamento. Mas não é algo que acontece com muita frequência, acho que o índice de reposicionamento, pelo menos a nossa equipe, é muito pequena, então não é uma coisa que acontece muito, assim, acontece, mas não tanto. Acho que o principal risco da cirurgia é infecção, em alguns casos também sangramento, mas a nossa casuística aqui no Brasil, ela é bem controlada. Toda cirurgia, qualquer uma tem esses riscos e são menores, né? Sim, justamente. Agora, quem é que pode fazer essa cirurgia? Então, indicação para cirurgia, já tem que estar num nível, tomando um remédio já, naquele wearing off lá que você falou, já tem que estar nesse caso? Então, é importante a gente ter isso bem claro, porque você não pode indicar a cirurgia precocemente, no sentido de, por exemplo, deixa eu só mudando um pouco de assunto, mas voltando no assunto. Nós temos, estamos falando sobre doença de Parkinson, mas existem outros tipos de parkinsonismos, que são doenças que se parecem com o Parkinson, mas não são Parkinson. E, infelizmente, essas doenças elas não têm uma boa resposta aos tratamentos como a doença de Parkinson. Então, são elas algumas doenças que se parecem, mas não são. Como que a gente sabe isso na hora de fazer o diagnóstico da doença? Muitas vezes, as doenças elas se parecem muito entre elas. Então, o médico, às vezes, tem dúvida se de fato é doença de Parkinson ou não. Você não pode bater o martelo antes dos primeiros 5 anos, para falar que o paciente realmente tem Parkinson ou ele tem um Parkinson atípico. Esse Parkinson atípico, a diferença é essa, que o paciente não responde tão bem aos medicamentos. Por quê? Porque ela acomete várias outras regiões do cérebro, que não apenas a região onde está cometida na doença de Parkinson. Então, para a gente não operar um paciente que não é doença de Parkinson, achando que é doença de Parkinson, então a gente espera pelo menos 5 anos de diagnóstico para o paciente operar. E um critério para se fazer a cirurgia tem que ter tentado tudo do ponto de vista de medicamento antes. Aí, se não resolveu, se a doença evoluiu, aí sim você faz a cirurgia. Mas também não pode deixar passar muito. Então, tem que ter um time correto nisso. Porque se o paciente passa muito, o paciente com 80 anos, a gente não faz cirurgia. Bom, já é um paciente que está acompanhado, né? Espera-se que o paciente esteja acompanhado. Sim. Né? Recomenda-se que um paciente com Parkinson não more sozinho? Como que é isso? O ideal seria ter alguém junto, né? acompanhante ou algum cuidador, né? Porque é uma doença que acomete mais idosos, então os idosos têm risco de queda, independente se tem Parkinson ou não, a população de idosos é a população que mais cai. Então, não é recomendável que a pessoa more sozinha. O ideal seria se tivesse alguém junto. Tá. Não que a pessoa vá precisar de uma assistência, a pessoa pode ser independente, mas nunca é bom ficar só, né? Sempre é bom. Ainda mais dependendo, a gente pode estar falando de vários
tipos de paciente, Sim, né? Justamente. Você pode ter alguém que realmente precise, em outro num grau que não precise de acompanhamento. O paciente fica muito ansioso, porque esses fatores emocionais, né? Aliás, para qualquer pessoa, os fatores psicológicos, emocionais atrapalham, né? E colaboram para agravar e para piorar qualquer cenário, né? Com a possibilidade de fazer uma cirurgia e, de repente, tremer menos e tomar menos remédio, recuperar algumas ações e independência, de repente, que a pessoa não tem mais. Isso gera uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade pode atrapalhar, então como é que o grupo, porque aí é um grupo todo, né? A pessoa não está sozinha, então é psicólogo, é fono, é fisioterapeuta, não é só o médico, né? Então todo mundo ali muito sensível para tratar esse paciente. Como é isso para ele não ficar, não criar expectativa? Crie qualquer coisa menos expectativa, né? Justamente. O paciente com Parkinson, ele já é um paciente ansioso. A doença, ela gera ansiedade. Muitos tomam até ansiolítico. E existe, de fato, os pacientes criam expectativas para qualquer tratamento que venha buscar uma melhora na qualidade de vida, não apenas a cirurgia, mas qualquer outro tipo de tratamento que você pensa que pode melhorar, o paciente fica mais ansioso. Mas foi o que eu falei para você, assim, a gente faz alguns testes, nós fazemos alguns testes pré-operatórios, até esse tipo de aspecto a gente investiga, nível de ansiedade, o paciente ele passa por uma bateria de avaliação neuropsicológica pré-operatória, justamente para detectar essas alterações, né? Ansiedade, estresse, e em alguns casos a gente tem que medicar, em alguns casos a gente tem que até mudar o alvo da cirurgia. Porque dependendo das manifestações cognitivas, psíquicas que a pessoa apresenta, você muda o alvo, coloca numa região ou outra. A nossa repórter Jéssica Nunes foi a uma clínica que faz esse trabalho de reabilitação e tem informações aqui para nós. Vamos ver. Aqui na clínica, na Paulista, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o senhor Paulo Cirelli. Ele já é aposentado há mais de 12 anos. Ele luta contra a doença de Parkinson. E a gente veio conversar com ele um pouquinho para saber como surgiram os primeiros sintomas e como ele os superam a cada dia. Muito boa tarde, senhor Paulo. A primeira pergunta é: como o senhor descobriu que era portador de Parkinson? Então, o Parkinson, ele não tem um diagnóstico preciso, ele não tem um exame que você faça. Então, surgiu uma dor aqui no braço, na axila, e era Parkinson. Foi difícil o diagnóstico, mas era Parkinson. Depois que o senhor descobriu, começou uma série de tratamentos, inclusive o senhor fez até uma cirurgia. Começou uma série de tratamentos e até fobias. Eu tinha problemas no carro, dirigindo sozinho. Eu tinha vontade de voltar para casa, porque o social me atrapalhava. Mas aí foi acertou os remédios. Mas eu não tinha mais vontade de viver. E a cirurgia foi a grande solução. Porque me fez abrir as gavetas novamente e procurar minha história, minha vida, né? Perfeito, e tá certo, né? Tem que continuar, a gente não pode deixar que o preconceito ou o medo deixe com que nós nos refugiemos àquela situação. Mas logo depois da cirurgia, o senhor também continuou, na verdade, com as terapias. Inclusive, o senhor até participou de uma dessas terapias alternativas que utiliza o óculos de realidade virtual como alternativa. O óculos ajudou muito. Eu usei antes da cirurgia, porque você tem problema com a marcha. E o óculos te dá a direção com aquelas mudanças de imagem que ele faz, preto e branco. Você só pisa no branco ou só pisa no preto. Então facilita bastante. O óculos é muito bom. E o senhor sentiu uma diferença grande? Porque uma das suas maiores dificuldades, que era o caminhar, conseguiu essa retomada? Consegui essa retomada no caminhar. Mas o que melhorou mesmo foi a cirurgia.
Seu Paulo, como que foi o processo dessa cirurgia? Ela é dolorosa? Como que foi? Me conta, por gentileza. Ela é assustadora porque você fica acordado. Você fica horas e horas acordado e mexendo na tua cabeça. Com ferros que colocam aqui. E parece que tem alguém mexendo, fazendo uma sopa lá dentro do seu cérebro. Mas, felizmente, foi bom. Foi muito bom. É um processo, digamos, entre aspas, doloroso, mas a recuperação é rápida e o senhor consegue os resultados como a gente está vendo hoje. Se a gente pudesse, seu Paulo, colocar uma porcentagem de quanto melhorou do que era antes e de como está agora, qual seria essa porcentagem do Paulo agora? 90%. 90%. Porque eu criei motivação e interesse pela vida novamente. Antes eu estava tudo abandonado, né? As gavetas estavam fechadas. E quando eu digo gaveta, as coisas mais simples que você tem guardado, os chaveiros, os canetas, nada tinha mais importância. E depois da cirurgia, voltou tudo isso. Que bom, nós ficamos felizes pelo senhor, viu? Só para a gente finalizar, para as pessoas que ainda estão nesse processo de diagnóstico, estão com esse receio, às vezes sofrem preconceito também, por que não? Qual o recado que o senhor deixa? Não desanime, vá buscar, porque existe várias formas dessa cirurgia acontecer. E os médicos estão muito interessados no progresso da saúde para quem tem essa doença. Então, vale a pena procurar e ser contemplado com a cirurgia. Isso mesmo, muito obrigada, senhor Paulo. E eu acho que o mais importante, Denise, é a gente realmente ir atrás de um diagnóstico, como o senhor Paulo fez, porque nem sempre é fácil. Por isso que é importante, qualquer dorzinha, qualquer diferença no nosso corpo, ele dá estímulos, ele nos avisa que alguma coisa diferente está acontecendo, e correr atrás de um médico. Porque aí sim, o médico, um especialista, vai poder dar o melhor diagnóstico. Muito obrigada, senhor Paulo, e voltamos ao estúdio, Denise. Obrigada, Jéssica. Adorei tua matéria, adorei a participação. Obrigada, Paulo, que gentilmente cedeu essa entrevista aí. Adorei nada como um paciente, né, para dizer como é que é uma cirurgia, né? Tem os efeitos maravilhosos, né? Você vê como é que ele descreveu ali, né? Assustador, né? Isso é legal da gente ter esse relato, né? Porque para o médico, para a equipe, é o de todo dia, algo corriqueiro, né? É o corriqueiro, mas para o paciente é algo único que acontece, né? Então, se prepara muito tempo. Realmente, deve ser algo muito assustador, porque ninguém quer passar por uma cirurgia como essa, né? Deve dar medo, deve dar muito medo, sim, né? Mas já está com a equipe, está preparada, a equipe está pronta também, né? E deu tudo certo, ele disse que a melhora foi de 90%, né? Vamos lá, então, ele conta um pouquinho sobre o óculos de realidade virtual. E eu falei sobre o vídeo que eu assisti, né? Queria mostrar para quem está em casa. Que vídeo foi esse que eu assisti? Queria que você mostrasse e contasse um pouquinho em que um óculos como esse pode ajudar quem está em casa. Aliás, ele tem fones, né? Então é um óculos, tem os fones e tem um acelerômetro. Olha que maravilha. Como funciona? Bom, esse óculos, ele surgiu de uma tecnologia israelense, foi projetado por um cientista da NASA. E qual que é a proposta dele? É facilitar a caminhada de pacientes com doença de Parkinson. Por quê? O que acontece na doença? A partir do estágio 3 da doença, os pacientes eles têm um sintoma que nós conhecemos como freezing, que é um congelamento. Esse congelamento ele é muito incapacitante. O paciente ele cai por conta disso, o paciente tem dificuldade, às vezes, de andar em ambiente aglomerado, de passar entre portas, entrar e sair do elevador. E é algo muito angustiante
E é uma coisa que não responde tão bem aos outros tratamentos. Então, os tratamentos devem se juntar, não existe nada que seja curativo, como eu já tinha dito. Uhum. Então, o óculos ele surgiu como essa alternativa. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo com esse equipamento no Hospital das Clínicas em 2015. E nós conduzimos esse estudo lá. E nós vimos que, nós pusemos esse equipamento, o paciente ele era testado em duas condições, com o óculos ligado e com o óculos desligado. A gente fez um registro do desempenho deles em alguns testes de marcha e de equilíbrio e observamos que o desempenho melhorava bastante quando o paciente executava a caminhada com o equipamento ligado. Então, esse estudo foi publicado numa revista americana, teve uma repercussão muito grande e é muito bacana nós observarmos o resultado. Eu gostaria de mostrar para vocês. Sim, por favor. A gente vai acompanhar essas imagens e é muito legal de ver. E uma outra característica, né? Porque às vezes o paciente, de repente, que você conhece com Parkinson, você não vê ele caminhar, porque ele não caminha na sua frente, né? Justamente. Porque ele tem vergonha, de repente. Os pacientes, eles ficam muito privados e muito restritos quando eles começam a ter alterações de marcha, a família evita sair, alguns usam cadeira de rodas, embora estejam caminhando ainda. Uhum. Então, você tem que pensar em estratégias para melhorar o equilíbrio, melhorar a caminhada. Então, aqui só para a gente observar, esse equipamento, esse vídeo mostra o paciente andando com o equipamento desligado. Aqui dá para observar o freezing, que é esse sintoma que eu comentei com você. Os acelerados que ele dá no começo é o freezing, né? Que é o congelamento. Muitas vezes o paciente tem o freezing e cai. Então, deu para observar que o freezing aconteceu com o equipamento desligado. Depois a gente faz o mesmo teste. Com o equipamento ligado, o desempenho é outro, né? Você percebe que ele anda livremente, anda bem. E voltou. Nós fizemos isso em vários pacientes, e tem um outro vídeo aqui, que mostra um paciente num estágio um pouco mais avançado, com mais dificuldade para caminhar. Então, aqui com o equipamento desligado, eu peço para ele andar, e de repente eu peço para ele virar. E aí ele tem um freezing na hora de virar, né? Dá para observar que ele congela e não consegue reiniciar a marcha do jeito correto. E por conta disso ele cai, o paciente cai e fratura. É até um pouco angustiante ver e a família... O paciente fica angustiado? Fica. Ele está angustiado? Sim. O paciente ele fica tenso, querendo resolver, querendo andar. Muitas vezes ele cai por essa angústia também. Ele cai porque tem uma alteração do programinha motor para caminhar. Né? E por conta disso ele cai e a ansiedade atrapalha. Quando o paciente está mais ansioso, os sintomas pioram, de um modo geral. Se ele treme, ele vai tremer mais. Se ele tem cinesias, ele vai ter mais cinesias. Se ele tem o freezing, ele vai ter mais freezing. É uma doença que está relacionada com fatores emocionais. Então, nós vimos no vídeo anterior o paciente com equipamento desligado, né? Então, agora, com equipamento ligado, o mesmo paciente, a gente pede para ele andar, de repente eu peço para ele virar. Aí ele vira e trava, porque o sintoma continua. Mas dá para observar... Diferente de quando o aparelho estava desligado. Isso, justamente, ele consegue sair do freezing sozinho. Então, na verdade, o objetivo com o tratamento é que o paciente consiga andar de um modo mais correto, mais próximo ao normal. O paciente ele não vai colocar o óculos e ir na padaria com ele, não é esse o objetivo. O objetivo é que ele treine com o equipamento durante uma meia hora por dia. É um treino. Isso, justamente, é uma reabilitação da marcha. Perfeito. Então, ele vai treinar, ele vai andar pelo menos 30 minutos por dia. E a gente espera que depois desse treinamento haja uma consolidação dessa memória que foi perdida, da caminhada, e o paciente melhore os padrões para andar. De qualquer forma, quem está do lado, né, é o familiar que vai junto, numa festa ou até a padaria, as nossas calçadas não colaboram em nada. Nós não estamos preparados para pedestres, não é para pessoas que têm dificuldade de movimentação, não. Nós não estamos preparados para pedestres, né? Qualquer pessoa que caminhar aqui está sujeita a quedas, porque você tem desníveis muito severos, né? Buracos na calçada, enfim.
Porque todo mundo está sujeito à queda. Agora, imagina a pessoa que tem uma dificuldade. Né? Você prepara também a pessoa que está do lado, porque ali, quando o paciente tem o freezing, né? Você dá um suporte ali para ele e ele fica mais seguro. Lógico que você teria um trabalho se ele de fato caísse, né? Mas você dá um apoio ali para ele, até para essa ansiedade, até para ele se livrar um pouquinho daquela ansiedade. Como que ensina também quem vai acompanhar? Então, é importante que o próprio paciente faça exercícios para melhorar o equilíbrio. Isso na fisioterapia a gente consegue fazer, algum exercícios para treinar o equilíbrio, para treinar a caminhada, mas é importante também orientar o cuidador, né? Principalmente em situações de muita aglomeração, ambiente externo, como você comentou, e fundamentalmente em casa, porque, por incrível que pareça, o lugar onde as pessoas mais caem, isso já é estatístico, é em casa, caem mais do que na rua. Porque o que acontece? O paciente, em casa, ele não presta muita atenção para andar, porque o ambiente que é familiar para ele, às vezes tem tapetinho, tem desnível nos degraus, e normalmente o paciente, ou no banheiro, ou um brinquedo da criança, isso, o cachorro que corre e enrosca na perna. Então, assim, isso já é comprovado, vários estudos que falam isso, que o paciente ele cai mais em casa. Então, é importante fazer algumas adaptações na própria casa para evitar que o paciente caia. Então, tem que adaptar Tem que adaptar, casa. Sim. Agora, quando é que você vai pedir ou sugerir ou mostrar que existe a possibilidade que essa ferramenta pode ser utilizada da bengala? E essa aqui não é uma bengala comum, né? Isso. Bom, a bengala é uma coisa que é utilizada muito por várias outras doenças neurológicas. E é engraçado que até nos Estados Unidos as pessoas compram bengala na farmácia, compram bengala, aqui no Brasil também, bengala no supermercado, sem indicação nenhuma. Isso é um problema. A bengala tem que ser indicada e ajustada. E ajustável para a altura, né? Isso é importante. Então, não compre uma bengala na padaria, na farmácia, né? Tem que ouvir de um profissional qual que é a melhor indicação. Nem todo paciente com Parkinson deve usar bengala. Eu diria que numa fase específica da doença, alguns pacientes terão necessidade de usar. Pacientes a partir do estágio 3 de Rognard, que é uma classificação, a gente preconiza o uso da bengala. O que essa bengala tem de diferente das outras? Uma bengala que é uma tecnologia americana, vou mostrar para vocês. Por favor. Ela vem acoplada a um laser. O laser ele funciona como uma dica visual. Lembra que eu comentei que o paciente ele fica com o passo curtinho, com a doença? Então, o laser ele promove uma dica visual e o paciente consegue se guiar pelo laser. Chegue até aqui. Isso, justamente. Tá. Põe o seu pé aqui. Tá bom. Certo? Então, a ideia é que isso aumente o comprimento do passo e aumentando o comprimento do passo também diminui a possibilidade de queda. Porque o passo curto é que faz o paciente cair. Agora, o que é interessante nessa bengala, assim, não é apenas a doença de Parkinson que promove uma diminuição dos passos. Tem algumas doenças neurológicas que o paciente também tem. Então, a bengala ajuda também em outras doenças, se bem indicada. Mas para doenças de Parkinson é bem interessante. Vou até acompanhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para acompanhar, doutora. Então, você liga aqui. E toda vez que você marca no chão, a bengala emite um laser. Eu não sei se dá para ver. Aqui eu estou vendo. Quem vai ver? O João vai acompanhar? Será? Dá para ver. Deu para ver. Isso. Então, a ideia do laser, ficou muito tempo ligado, teria que... Não está tão forte. Mas dá para ver. Estamos vendo na TV também. Perfeito. Então, a ideia do laser é o paciente saltar o laser para andar. Então, ele vai andando e vai saltando o laser e isso faz com que o passo fique maior. Perfeito. E diminui as quedas por conta disso também. Perfeito. Aliás, porque se o passinho for mais curto, é isso que faz o paciente cair, né? Então, aí a bengala não fica com o propósito desse apoio, ela perde o propósito do apoio se o passinho for mais curto, que a mão chegou e o passo não chegou. E se acontecer o freezing com a bengala? Então, o fato da pessoa pensar no movimento para executar, então ela está pensando que vai
dar o passo saltando a linha. Isso diminui a possibilidade do freezing. Por quê? Porque o freezing ele é mais comum em situações que o paciente está andando, não está prestando atenção na marcha, automaticamente. Quando ele foca a atenção para caminhar, a possibilidade dele ter o freezing é menor. Então ajuda isso. O fato dele usar a bengala ajuda ele a sair do freezing. Uma telespectadora ligou para cá, ela disse que tem tremor cefálico e tremor essencial. Acho que esses foram os nomes que foram passados para ela por um médico. Ela tem 63 anos, na família tem outros casos de pessoas que têm esses mesmos tremores, e principalmente esse tremor essencial. Ela pergunta se esse pode ser o início da doença de Parkinson. Então, tremor essencial e doença de Parkinson são doenças distintas, não é a mesma doença. Há casos, não seria 100% dos casos, mas há casos que a pessoa tem o tremor essencial e depois desenvolve doença de Parkinson. Como há casos que a pessoa tem uma doença de Parkinson e desenvolve um AVC, ou desenvolve uma hipertensão. São doenças distintas. Não significa que só vai ter o Parkinson e não vai ter nenhuma outra doença. Isso, justamente. Aliás, para manter a saúde em dia, tendo Parkinson ou não. Justamente. O tremor essencial é uma doença genética, na maioria dos casos, e normalmente tem uma evolução um pouco mais benigna. Não posso dizer que é benigna, porque não existe nenhuma doença boa, mas tem uma evolução um pouco mais branda do que a doença de Parkinson, uma doença que é mais facilmente tratável. Em casos refratários a tratamentos também há a possibilidade de fazer cirurgia. Então dá para fazer cirurgia? Também dá para fazer, em alguns casos. Que não é essa cirurgia que você mostrou aqui. Na verdade, é o mesmo princípio, você faz um eletrodo, você coloca lá, mas a região onde é estimulada é diferente. Para encerrar o programa de hoje, essa cirurgia que a gente mostrou aqui hoje, que a gente falou tanto sobre ela é para todo mundo? É acessível a todo mundo? Ou é só para quem pode pagar por ela? Porque eu sei que, no particular, ela é bem cara. Sim. A cirurgia ela está disponível pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Existem alguns hospitais aqui em São Paulo que fazem a cirurgia, em outros lugares do Brasil também. A nossa equipe em São Paulo é uma equipe que tem bastante experiência, pioneira nisso, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Então, quem tiver interesse pode procurar o nosso ambulatório lá. Mas dá para se fazer pelo SUS, dá para se fazer por convênios, os convênios também cobrem. E particular também diria que é a via mais rápida para se fazer quando a pessoa tem condição financeira para isso. Perfeito. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu vou passar os contatos da doutora Carolina Souza, porque eu sei que você também adorou. Se quiser mais informações ou tiver dúvidas, o telefone é 0 operadora 11 3237 2031. 3237-2031 e o site é www.doutoracarolina.com.br doutoracarolinasouza.com.br. Obrigada por ter vindo, doutora. Continue seu trabalho, que é belíssimo, e volte toda vez que você quiser, falando sobre Parkinson ou sobre reabilitação, sempre que quiser. Muito bem-vinda. Obrigada, viu? Eu que agradeço a grande oportunidade de falar de um assunto que eu sou apaixonada e discutir tão facilmente com vocês aqui, com os telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu, por ter trazido material também. Muito bom, adorei a entrevista, viu?